Uma coisa que eu tenho muita certeza que todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo esse vídeo, que acompanha esse canal, esses elementos que estão aqui na sala comigo, tenho certeza que vocês em algum momento pegaram uma estrada, uma rodovia, qualquer caminho que seja aí de carro, ou foram para o interior visitar os parentes, viajar, passear, ou o oposto, foram para a capital aí do estado onde você mora. A mesma coisa, trabalhar, viajar, passear, turistar. E quando vocês estavam lá, no meio da rodovia, no meio do nada, ou nas estradinhas vicinais aí da vida, nessas estradinhas rurais aí que a gente tanto gosta, vocês olharam e viram aquelas casinhas na margem ali da rodovia ali, sabe, na beirinha da estrada ali, e ficaram pensando: "Caramba, como é que o cara mora aqui?", entendeu? E é aquela situação assim de tipo, não tô falando de, uma casa que você passa pela cidade e logo em seguida ainda tem uma casinha ali, outra aqui e tal. Ou então você passa por uma fazenda e vê aquilo lá, aquelas propriedades assim robustas. Eu tô falando dessas casinhas no meio do nada mesmo, sabe? Então, hoje eu vou contar para vocês relatos de situações com pessoas que moram nessas casinhas aí, pessoas que eu conheci, que eu conversei, que tinham parentes que moravam nessas casinhas aí. A ideia é fazer mais vídeos com uma temática parecida com essa, sabe? De lugares estranhos, isolados, diferentes, né? Inclusive, se você mora num lugar desse tipo aí e tem um relato legal, manda para mim, tá aparecendo o relato aí, o e-mail para você mandar os relatos aí embaixo. E se você também tiver alguma indicação, deixa lá nos comentários. E é isso. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e hoje eu tô poucas ideias. Se você não é inscrito, não se inscrever, vá pra casa do chapéu. Hype esse vídeo, dá uma moral pro canal, entendeu? Faz o canal ir pra mais pessoas. O YouTube entende aí que o vídeo é legal toda vez que você hypa. Deixa um comentário lá para ajudar no engajamento e tudo mais. Curte, ativa o sininho, toda essa patifaria aí que vocês nunca fazem, tá bom? Se você quer dar uma ajuda extra, seja membro para ter acesso ao nosso área secreta, nosso grupo, onde as pessoas estão me ajudando sempre lá e a gente está sempre trocando uma ideia, e também ter acesso a conteúdo extra. Então, se você pode aí dar uma moralzinha a mais, seja membro. E eu acho que é isso. Esqueci alguma coisa? Bom, hoje, qual que é a ideia? Vocês podem estar imaginando que eu estou fugindo um pouco daquela sequência do folclore que eu prometi para vocês que seria agosto e setembro, né? Mas não estou fugindo e vocês vão entender no último relato, né, que eu vou contar nesse vídeo para vocês. Mas assim, eu tô há bastante tempo já querendo começar uma playlist nova, começar a contar relatos diferentes para vocês desses lugares bem isolados, né? E ao longo da vida eu tive contato com algumas pessoas que moravam nessas casinhas mais afastadas, mas mesmo assim em beiras de estrada, ou que tinham parentes que moravam. E aí hoje eu vou contar para vocês 4 relatos brabíssimos. Vou começar com o relato do Geraldo. Geraldo é uma pessoa que fez faculdade, depois pós-graduação, MBA comigo e tudo mais assim. E ele tinha ali os tios, os parentes, assim, são tios-avós, né, que é o termo correto, que são parentes do pai dele, que moravam numa vicinalzinha próximo de uma das cidades que eu morei, aí ali, próximo ali de Jundiaí. E aí a família dele, era engraçado que a gente sempre comentava, porque um dos caminhos alternativos para você ir de Indaiatuba para Jundiaí, para não pagar pedágio, você passava certinho no bairro ali onde morava ali a família ali do pai do Geraldo. E aí explicando para vocês nessas de papo vai, papo vem, um dia contando história lá na faculdade, e ele falou, né, pô, vocês passam por ali também quando vocês vêm, tal, tal, sabe aquela casinha mais assim e tal, tal? É um tio meu, né, um tio do meu pai, na verdade, que mora ali. E aí, é claro que a primeira pergunta que todo mundo fez é, cara, ele não tem medo de morar naquele lugar, ele não tem medo de estar tão afastado ali, porque realmente ele mora no final de um bairro que tá longe já da cidade, numa vicinalzinha da vida, assim, e a casinha dele não bem na beira da estrada, assim, mas bem próximo, assim. Você enxerga bem ela, assim, quando você passa pela rodovia, e aquele negócio meio assim, dá uma sensação muito de vulnerável, né? E ele falou assim: morou a vida inteira ali, a vida inteira foi assim. Antes tinham outras casas do lado, porém o pessoal foi indo embora, e aí as pessoas foram comprando, foi meio que juntando tudo, e quem foi comprando foi derrubando tudo, inclusive até
o parente do meu pai mesmo fez isso e ficou meio que só ele ali, só que do outro lado ali tem um platôzinho, tem mais 2 casas ali, não é tão longe assim, mas realmente ele tá ali numa situação mais próxima. Aí ele falou, infelizmente teve uma situação uma vez que uma pessoa tentou assaltar ali, né, o rancho ali, o sítio da família dele, mas graças a Deus não tinha ninguém lá, não levaram nada de muito valor, né, e também não quebraram muito. E a partir disso começou a ter um monitoramento mais ali eficaz ali da guarda da cidade, da polícia da cidade. E mas assim, infelizmente gente esquisita, assim, bandido sempre passa. Agora a situação sinistra, sobrenatural que o Geraldo contou, certa vez ele foi lá passar um final de semana, passar uns dias lá de férias lá com o tio avô dele, o tio do pai dele e tudo mais. Ele tinha um primo que também estava sempre frequentando lá com eles. Ali pertinho tem um açude bem famoso, eles gostavam de ficar por lá para esquecer um pouco da cidade, esquecer um pouco das coisas e ir pescar. E aí eles combinaram, foram lá e estavam, e bem no dia que o Geraldo tava lá, era assim, tranquilo, nunca ninguém tinha visto nada de estranho, nunca ninguém tinha percebido nada de nada, mas bem nesse dia que ele tava lá, ele falou que todo mundo foi dormir, tava sossegado, tava tranquilo, e foi quando de repente começaram a escutar alguma coisa muito grande andando no telhado da casa. E assim, eram tipo passos mesmos, era uma coisa assim que chegava a estralar a telha, e ele falou que a casa ela não tem um forro, né? Ela não tem uma laje, nada do tipo, é direto no telhado mesmo, assim. Tem uma proteçãozinha e tem um pedaço da casa que tem uma espécie lá de lona, algo do tipo, segundo ele, um outro pedaço ali que tem madeira e na cozinha e na sala nem tem nada, é direto na telha mesmo e dava pra escutar como se fosse um bicho muito grande andando no telhado. Só que num primeiro momento ele e o primo dele ali, que eram 2 adolescentes ali, falaram, pô, deve ser coruja, deve ser gavião, deve ser alguma coisa do tipo, ou deve ser gato do mato mesmo, já vai embora, né? Eles até pegaram a vassoura assim, tentaram bater, né? Sem fazer muito barulho para não acordar o tio e a tia dele ali e tudo mais, e as outras pessoas que estavam na casa, mas não deram tanta importância. Passou mais um pouquinho, só mais um pouquinho, eles sentiram que aquilo que estava andando, ele meio que começou a fazer barulho mais insistentemente, como se estivesse tentando olhar, sabe? Como se estivesse tentando realmente mexer na telha. E aí foi um momento que eles, né, começaram a achar muito sinistro mesmo, muito estranho. E aí o Geraldo foi lá acordar o tio dele e falar, ó, tio, tem algum bicho, alguma coisa andando no telhado da casa. E o tio dele, assim, né, que é homem da roça, homem mais poucas ideias, fez, né, que a galera geralmente faz, né, foi lá, pegou lá uma espingarda velha, uma coisa do tipo, e se preparou meio que pra sair, já pensando também que poderia ser um gato do mato, que poderia ser algum bicho desse tipo, sabe? Algum desses bichos grandes, jaguatirica, que anda pela região ali, ou podia ser também algum pássaro grande mesmo, assim, né? E aí ele foi, só que, tipo, na cabeça dele, ele foi pensando: se for bicho, eu vou fazendo barulho pra se assustar e pra sair. E ele entendeu qual que era o melhor lugar, melhor ângulo de sair da casa, mandou todo mundo deixar tudo fechadinho, tudo bonitinho. Quando o tio dele achou que era o momento ideal, né, que o barulho estava um pouco afastado da porta a qual ele ia sair, já saiu e já deu 2 tiros pro ar. E nessa saiu mais ele, o primo dele e o tio, né? Os 3 saíram e começaram a olhar para cima do telhado para tentar enxergar algo. Aí até era uma noite bem clara, uma região sem muita árvore, então um lugar mais tranquilo assim. Só que eles olharam e não viram nada, nada, sabe? Tipo, meio que foram para um lado da casa, foram para o outro lado da casa e não souberam explicar nada assim, sabe? Tipo, da onde que vinha aquele barulho. Então acabou, né? Aquela noite passou. No outro dia de manhã eles continuaram conversando sobre aquilo e o tio deles decidiu subir no telhado para ver se entendia o que que era, né? E a única coisa que o tio dele achou, segundo, né, o que ele me contou, eram pegadas gigantes, como se fossem pegadas de cachorro ou de um felino grande, só que muito grandes mesmo, assim, umas pegadas gigantescas assim, sujas de barro, sujas de lama assim, porque o bicho provavelmente tinha vindo ali da região do açude e tinha subido num telhado, só que era muito grande. Coincidência ou não, no mesmo dia lá eles foram andar, bater perna ali pela região ali, né? Foram ver os vizinhos, conversar. E um dos vizinhos falou que algum bicho entrou no galinheiro dele. E era um bicho, segundo ele, muito grande. Assim,
parecia também um cachorro, um gato do mato, algo do tipo. E quando o homem também saiu para tentar entender, para ver o que era, o bicho saiu na correria ali. O que era esse bicho grande? O que poderia ser? O que realmente aconteceu ali, a gente nunca vai saber. Mas na região toda, é claro que ficou conhecido ali como uma possível aparição de lobisomem, entendeu? Ou coisa do tipo assim. E aí ele falou que, né, passou mais alguns meses e tudo mais, vem até aquela loucura do chupacabra, mas isso foi antes. O chupacabra foi uma febre mais pro final dos anos 90. O Geraldo falou que essa história aconteceu com ele ali no início dos anos 90. 92, 93, por aí. Esse é o primeiro relato que eu tenho para contar para vocês. Depois, eu vou contar um relato agora de uma pessoa que acompanha o canal aqui. Não sei se ela ainda segue como ela fazia antes, interagia bastante e tudo mais. O nome dela é Helena. Antes ela comentava bastante tudo. Enfim, esse relato que eu vou contar para vocês é de um dos comentários aqui de um dos vídeos bem antigos. E faz um tempo que eu não vejo ela acompanhando aqui o canal, então não sei se ela ainda tá por aqui, por isso, né, nem consigo explicar muito bem o nome e a região que ela mora e tudo mais, mas é o que ela contou no comentário que ela deixou aqui no canal. Ela e a família dela herdaram de uns parentes lá da família, que ela não sabia dizer nem quem, ela só colocou lá no comentário, herdamos uma casa de alguns familiares um pouco distantes que ficava na beira de uma estradinha que ia ali, sentido ali, Aparecida, né? Na região assim, já é, eu acho que a gente pode considerar assim, norte, interior norte, assim, de São Paulo, né? Região ali, Atibaia, região Itatiba, mais ou menos isso. Sentido Aparecida do Norte, um pouco mais pra frente. E os pais tinham uma condição muito, muito, muito humilde, né? O pai tinha acabado de se mudar do Paraná, algo do tipo, para tentar a vida em São Paulo. O pai, a mãe, 3 filhos, né? Então aceitaram aquela terra ali de bom agrado, né? Falou, pô, a gente ganhou, vamos honrar, né? E foram morar lá, a família da Helena e ela. E logo, nos primeiros meses que eles estavam morando ali, eles já acharam muito estranho. Porque, como era muito ali caminho para Aparecida, às vezes do nada apareciam pessoas na estrada passando, assim, romeiros, né? As pessoas que até hoje fazem bastante isso. Saíam de São Paulo, saíam de outras regiões, Campinas, e iam a pé para Aparecida, né? Vão a pé até hoje. Só que assim, literalmente essas pessoas apareciam e sumiam do nada. E aí, uma grande dúvida que ficou na cabeça dela e da família dela era quem realmente tava ali, que era tipo pessoas comuns, porque de vez em quando ela falou que simplesmente as pessoas se materializavam. E assim, independente de ser dia, de ser noite, de ser final de semana, ser dia de semana, as pessoas passavam, né? E o que mais marcou ela e a família dela foi uma certa vez que já era assim bem tarde mesmo, tava todo mundo sentado na frente da casa, batendo papo, conversando, uma noite bem gostosa, bem assim fresca, tranquila. E do nada, sem ninguém perceber, um homem passou na frente da casa e parou e veio em direção à porteira e bateu 2 palmas, né? Algumas pessoas ali da família dela já tinham visto, aí todos olharam e pediu água. Ele nem se cumprimentou, nem se apresentou, nem nada, só pediu água. E aí, todo mundo, beleza, né? Eles eram acostumados também a ajudar as pessoas que passavam por ali. Às vezes o pai dela até deixava as pessoas dormirem ali no armazenzinho que ele tinha, coisa do tipo, nunca na casa, mas ali no sítio mesmo. Então, beleza. Aí a mãe e mais uma tia dela entraram pegar água. Ela, as irmãs estavam brincando num canto e o pai, o tio e mais uma pessoa estavam do outro lado lá, mexendo com alguma coisa assim, né? E todo mundo viu aquele homem lá parado lá, esperando para tomar água. E era um homem assim comum, segundo ela. Aí a mãe levou, né, com o pessoal, entregou a água para ele, né? Ele reclamou que estava com frio, sendo que era, como eu falei para vocês, era uma noite muito fresca, muito tranquila. Aí a mãe dela perguntou: "O senhor ainda vai andar muito?" Aí ele falou: "Um pouco. E eu tô com frio, eu tô com frio." Aí a mãe da Helena solícita falou: "Eu vou pegar uma blusa velha pro senhor e o senhor carrega, né? Eu não tô com esse frio, tem que tomar cuidado para ver se você não tá doente, né?" E o homem só, né, sem falar muito, sabe, meio estranho assim, falou, agradeceu e ficou lá parado esperando. Nessa, a mãe e a tia dela, sei lá quem tava com ela, voltaram para casa
E aí até brincaram, né? Esse homem não tá batendo muito bem, não. Tá querendo blusa nesse calor, né? Aí o pai já falou: você tá com febre, tá andando muito, né? Não sei o quê, pode tá passando mal e tudo mais. E beleza, né? E as crianças estavam olhando pra ele, né? Além da tia, estavam olhando pra ele lá, e ele tomando água e deu um tchauzinho pra elas assim, tomando água na frente, assim, sabe? Da porteira normal. Quando a mãe entrou pra pegar a blusa, ela saiu e ela meio que falou de uma maneira bem alta, perguntando pro marido, né? Pro pai da Helena lá. Pode ser essa, né, bem? Aí todo mundo olhou pra blusa, assim, pra mãe dela mostrando a blusa, assim. E foi o único momento que todo mundo. Ninguém tava olhando pra porteira. Ninguém, ninguém. Foi coisa assim de segundo, segundo ela. Aí o pai fez um sinal de joia e tudo mais. E aí, quando ela se dirigiu para a porteira, já não tinha mais ninguém lá. E aí foi o momento que todo mundo olhou e realmente não viram ninguém. E assim, segundo o que ela falou, a casa dava visão plena para a rua, para os dois horizontes. Então o homem simplesmente desapareceu na frente assim de umas 7, 8 pessoas, segundo ela. Sumiu, sumiu. E aí eles foram até a porteira para tentar entender, né, para onde aquele homem podia ter ido, se não tinha caído, se não tinha corrido para algum lugar, nada do tipo. Só tava o copinho lá em cima das estacas da porteira lá e a garrafinha de água, e não tinha mais nenhum homem. Nem pra lá, nem pra cá, nada. Aí o pai e o tio dela saíram, olharam pra estrada, assobiaram, sabe? Tipo, olharam pra tudo quanto era lado e nada. E a tia dela, por algum motivo, falou assim: nossa, que estranho, né? Mas, né, falou pra mãe da Helena: deixa aí a blusa, vai que esse homem volta pra pegar, né? Aí ficou aquela sensação assim, e nem é a tia dela, sabe por que passou esse pensamento na cabeça dela. E tá bom, né? Dobrou a blusa lá, encheu mais um copo de água e deixou lá em cima do lado da porteira, lá no pilar assim. E beleza. No outro dia, alguém bebeu a água e alguém levou a blusa, segundo ela. E até hoje eles não sabem que homem era esse. E como eu falei pra vocês no começo do relato, era normal eles verem pessoas no trajeto de romaria, essas pessoas simplesmente desaparecerem, mas nunca interagiram com esse homem da água. Agora eu vou pro terceiro relato para vocês, que é o relato do Daniel. Daniel é uma pessoa que trabalhou comigo algum tempo atrás, né? Não tanto tempo atrás assim, né? Mas, enfim, e eu tô, né, dando uma ajustada aqui porque eu nunca perguntei se eu podia ou não contar essa história aqui para vocês aqui no canal. Mas é uma história bem rapidinho, vocês vão entender. O Daniel contou, né, que ele também era ali da região ali de Santa Catarina, quase Paraná, coisa do tipo. Veio morar em Campinas há um tempo atrás para trabalhar na empresa que eu trabalhava lá e por também trabalhar com aeroporto, esse tipo de coisa. E aí nessas de contar a história, de falar de família e tudo mais, ele falou que assim, tipo, a infância dele também foi bem sofrida, o pai e a mãe ficavam sempre se mudando para tentar oportunidade melhor. E certa vez, o pai dele, numa rifa de bar, ganhou uma casa na beira de uma estradinha, na beira de uma rodovia famosa ali que faz ali a divisa entre Santa Catarina e Paraná. E aí ninguém entendeu por que que alguém vai lá e rifa uma propriedade, né? Uma casa, simplesmente faz a rifa no boteco e beleza, né? Aí o pai e a mãe dele acreditaram que era, né, um presente de Deus, né? E quem sabe poderia ser mesmo, né? E aceitaram aquilo, ficaram super felizes e tudo mais, e foram morar nessa casinha. Só que o que aconteceu? Passou a primeira semana, tudo tranquilo, às vezes eles viam uns barulhos, eles viam uma coisa meio assim, né? Um assobio de cá, uma risada de lá, algo do tipo, mas eles sempre imaginavam que podia ser alguém na estrada, alguma coisa que ecoava de um bairro que tinha ali por perto, né? Que às vezes o vento traz o barulho, segundo o que eles imaginavam ali. Só que com o passar ali dos dias, na segunda, na terceira semana, já começaram alguns vizinhos contar umas histórias, falar que aquele lugar ali era esquisito, que sempre foi esquisito, que tinham pessoas que já tinham visto um homem de capa preta na estrada, que tinham pessoas que já tinham contado que o primeiro dono daquela casinha ali desapareceu e nunca acharam, mas era um lugar estranho. Aí lá para a terceira semana, segundo o Daniel, tava todo mundo dormindo, todo mundo tranquilo. Do nada, no meio da noite, no meio da madrugada, um barulhão de fanfarra. Sabe, batuque de bateria, aquelas coisas assim, bem de tipo desfile de 7 de setembro mesmo, sabe? Aquela coisa
fanfarra, nem sei quais instrumentos tanto tem numa fanfarra, mas aquele furdunço todo. Daniel falou que todo mundo levantou assustado na casa, correndo para tentar entender o que era, o que estava acontecendo, o que estava passando na estrada. Aí saíram, olharam as janelas, o pai correu para um lado, o carro correu para o outro, dentro da casa ainda, não viram nada, até que, tipo assim, a mãe decidiu abrir a porta para olhar pela frestinha, e quando a mãe abriu a porta, o barulho parou. Simplesmente parou. Aí eles acharam muito estranho, né? Ou seja lá o que for, deu uma certa interação ali, né? E beleza. Aí eles saíram, olharam, procuraram, nada, voltaram pra dentro da casa. Quando todo mundo tava dentro da casa, fecharam a porta, fanfarra de novo. Aquele batuque, aquela musicona, aquela coisa, aquela bagunça de novo. E aí eles ficaram assim encanados, não pode ser, né? Aí o pai e a mãe ali já começaram a pensar em possibilidades, o que que era, o que não era. Pegaram o telefone, ligaram lá pra uns parentes ali por perto, né? Pra ver se alguém poderia, né, em algum momento ali passar por ali e ver. Era a época daqueles Nokia tijolão, assim, né? Não dava pra fazer muita coisa também. E ficou a noite inteira aquele barulho. E beleza. Aí no outro dia eles foram conversar com as pessoas reforçaram que já tinham comentado com ele, com a família dele, que realmente aquele lugar era esquisito, que realmente coisas estranhas às vezes eram vistas, as pessoas escutavam, e era sinistro mesmo. Aí passou mais uns 2, 3 dias, de novo barulho de fanfarra, de novo aquele muvuco de gente falando, cantando, batendo bateria e música alta. Eles saíram para fora, de novo, procuraram e nada. Aí esse dia o pai ligou para a polícia foi até lá, polícia militar, algo do tipo ali, procurou junto com o pai dele, foram para um lado, foram para o outro, deram 2, 3 voltas ali na região toda ali que circulava ali a casa deles e não viram ninguém. Nada, nada, nada. E aí, para fazer o teste, o pai convidou os 2 policiais que estavam na viatura para entrar dentro da casa ali do Daniel e entender que quando eles entrassem ali, o barulho ia voltar. E dito e feito, quando os 2 policiais entraram, fecharam a porta, o barulho voltou. Aí o policial já falou, né? O policial já tinha uma religião um pouco diferente, que não sei, alguma religião assim que acredita mais no espiritual, né? Alguma coisa do tipo. Falou, olha, isso aqui é manifestação, isso é isso. Começa a orar aí, já criou até um pouco de pânico ali na família. Eles oraram e realmente o barulho passou. E aí, beleza, né? Aí, com o passar dos dias, a família, sempre que fazia barulho, orava. Só que isso funcionou bem no começo, porque passou mais uns 2, 3 dias, quando eles começaram a orar, alguém começou a jogar pedra na casa. E aí eles entenderam que, seja lá o que for, estava entendendo aquilo como uma provocação, o negócio estava começando a ser manifestações mais sérias, e aí a família do Daniel decidiu que ali não era um lugar tranquilo, ideal para se ficar, e o pai procurou alternativas também de comercializar a região, só que sem fazer como ele aconteceu com eles, né? Sem ser uma rifa nem nada do tipo. Diz que ele conversou para lá, conversou para cá e aparentemente conseguiu passar o terreno ali para a própria prefeitura, para alguém ali que para o pessoal que fazia manutenção ali na estrada, algo do tipo. O pai dele conseguiu ainda se livrar ali sem passar para outra família, coisa do tipo. Diz que a casinha virou meio que uma base ali para o pessoal que trabalhava ali na região. Ele não sabia bem se era a prefeitura, se era o pessoal da concessionária da estrada, algo do tipo. Mas essa história é sinistra para contar para vocês. E para finalizar, matando esse vídeo e falando de folclore, como eu prometi muito aqui para vocês, o último relato é o relato do Pablo, que eu anotei aqui também, que é uma pessoa que acompanha o canal há bastante tempo. Me enviou esse relato lá pelo Instagram, um tempão, mas não faça igual ele, porque é ruim demais quando vocês mandam o relato pelo Instagram, manda pelo e-mail que apareceu lá no começo e tá aparecendo agora de novo, está sempre lá na descrição para vocês, porque é mais fácil, porque a história do Pablo ficou um pouco picada. Mas assim, contando o essencial da história do Pablo para vocês, o que acontece? A família dele também morava numa estradazinha assim, dessas bem padrão mesmo, rodovia. E segundo o que o pai e a mãe dele contavam, é que, tipo, enquanto a estrada era de terra, nunca nada aconteceu. Mas é a partir do momento que chegou ali a modernidade, asfaltaram essa rodovia, virava e mexia, eles viam coisas esquisitas na estrada, no caminho para casa. Graças a Deus, nunca literalmente na porta de casa.
mas no caminho sempre viam. Certa vez, o Pablo e a família dele estavam todos no carro, voltando da cidade ali para a casinha deles ali, e quando eles já estavam ali uma certa distância da onde eles moravam, conversando todo mundo dentro do carro, do nada o pai dele dá uma leve freadinha assim, todo mundo olha para frente e o que que aparece? A famosa mulher de branco no meio da estrada. E aí o pai deu aquela desacelerada, não a ponto de parar, mas a ponto de ficar bem mais lento em comparação com o que ele estava. E eles foram se aproximando, se aproximando, se aproximando. E aí a mulher que estava mais no meio, assim, ela meio que, segundo o que o Pablo escreveu, ela meio que se projetava como se flutuasse mesmo assim. Saiu também quase da metade da estradinha e foi mais pro canto assim, até eles passarem pelo carro, e quando eles olharam para trás não tinham mais nada. Então foram aí pessoas agraciadas com a presença aí da mulher de branco na estrada, como muitos outros aí do nosso Brasilzão já foram também. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comenta, dá uma moral aí pro canal. Tô no batidão aí, tô tentando fazer o melhor para fazer o máximo possível de vídeo para vocês, mas ainda tá complicado, né? Nessa correria toda aí, não é sempre que dá para editar, não é sempre que dá para caprichar assim na pós. Mas vocês me ajudando a crescer, logo logo eu chego numa estrutura melhor de canal e vou fazer mais vídeos com uma qualidade muito melhor para vocês. Se vocês tiverem sugestões, deixem lá nos comentários. Não se esqueçam de hypar esse vídeo. Se você perdeu um dos últimos vídeos aqui do canal, eles vão estar aparecendo do meu ladinho aqui. Valeu!